Olá, nós vamos falar das previsões de 10 a 16 de junho. Seja muito bem-vindo ao canal Jaque Astróloga. Aqui a gente tem muito de astrologia, mas eu trago magia, eu trago cromoterapia, tarô, feng shui e etc. Essa é uma semana que começa bem azeda, então começa a semana, principalmente segunda e terça, com o pé no freio, porque a gente tem aspectos de desafios chatos que joga a gente para baixo. Por isso que eu vim aqui toda em cores quentes. Olha, gente, a cromoterapia como que a gente estuda a energia das cores e como ela nos impacta, impacta os ambientes, e ela é maravilhosa, independente do credo que você tem. Entender e absorver e adquirir o conhecimento de cromoterapia é incrível. Então, olha o que eu fiz hoje. Eu estou com uma brincadeira de laranja com um pouco de um amarelo mais apagado. Isso por quê? Porque quando a gente sabe que uma semana ela é uma semana mais de mau humor, o que a gente tem que combater? Aquelas cores que esfriam, que jogam a gente para baixo. Quais são? Preto, cinza chumbo, marrom escuro. Todas essas cores que são chiques, são maravilhosas, que têm o seu momento de usar, elas não são boas quando a gente começa uma semana com Marte quadrando Plutão e Sol quadrando Saturno. Isso nos joga para baixo, independente do seu signo, tá bom? Então, só para entender isso. E aí, o laranjado, ele é aquela mistura do amarelo que amplia e alerta a nossa mente, e o vermelho que nos dá as garras, assertividade. Então, o laranjado é o meio do caminho entre duas cores yangues excelentes para a gente ter mais bom humor, otimismo, rir, sabe, leveza, porque se o dia for difícil, com leveza, você vai lidar melhor com ele. Se você tem um chefe complicadíssimo, se você tem um cliente chato, se os seus negócios não estão do jeito que você gostaria, não interessa se você está rigoroso, a coisa vai continuar. Mas quando você fica mais leve, você ver oportunidades, porque programação neurolinguística, a gente manda comando para o nosso cérebro. Se eu acordo de mau humor, ok, o cérebro já entendeu que eu quero ficar de mau humor, e ele vai me colocar foco em tudo aquilo que me incomode. Tá bom? Então comece a semana num laranjadinho, num vermelho, num amarelo, e aí no dia 12, dia dos namorados, coloca muito rosa, né? Rosa é a mistura do vermelho, paixão, com branco, calma, tranquilidade. E aí vale a pena, tá? No 12. Mas fora isso, vamos nas cores quentinhas e não faça questão de nada. Faça o Ho'oponopono, faça namastê, faça yoga, faça uma consulta de mapa astral, de tarô, do que for, tá? E aí vamos lembrar que no final das previsões, aqui no canal Jaque Astróloga, a gente tira aqui uma carta, arcanos maiores para os 12 signos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando de segunda-feira, dia 10, que nós temos dois aspectos chatíssimos e eles vão impactar, em primeiro lugar, signos fixos dos primeiros graus. Então, se você é touro, leão, escorpião e aquário, do grau 1 até o grau 7, se você tem Sol, Lua, Ascendente, planetas pessoais nesses signos, esse é um dia mais chato. Esse é um dia que... Sabe quando você está empurrando uma roda quadrada? Sabe quando você está fazendo Você fez a sua parte e o outro não fez e todo mundo leva zero? É isso. O Sol, quando quadra Plutão, é um aspecto muito complicado porque ele fala de brutalidade, de violência física, verbal e sexual, os abusos sexuais, o estupro, toda essa situação medonha
que muitas pessoas vivem está associada com Marte e Plutão. Então, precisa também olhar no seu mapa de nascimento se você tem aspectos de Marte e Plutão, principalmente se estão ali na casa 12, que é uma casa do escondido, a casa 8, que é uma casa de sexualidade, né? Casas de água, às vezes 4. Na casa 4, a gente pode entender que o abusador é uma pessoa muito próxima, né? Um parente, enfim. Não é só isso, né? E eu não vou ficar aqui falando sobre aspectos de abuso sexual, mas é muito comum Marte e Plutão estarem envolvidos. Então, assim, esse é um dia que não cutuca onça com vara curta. Se você tem uma situação na sua casa com uma pessoa da sua família ou no seu trabalho que é difícil, que te tira do prumo, saia pela tangente, tá? Porque esse é um aspecto que Marte tem a ver com uma ação, não é? Em Touro é uma ação meticulosa, é uma ação devagar, porque é cheia de detalhes, não tem pressa. Quando chega Plutão, ele emperra. E às vezes nós ficamos no nosso lado mais visceral mesmo. Às vezes, assim, você tem uma discussão ali no trânsito e você acionou o Plutão do outro, e o outro desce e te arrebenta de pancada ou quebra o seu carro, né? Porque tem uma violência física aqui. Então, os primeiros 7 graus dos signos fixos são, sim, muito afetados, tá? Observe onde está Marte e Plutão no seu mapa, em que casa, para você entender onde que essa situação chata acontece. Esse aspecto difícil, violento, que eu sempre tenho muito medo dele, ele vai até dia 13, tá? Então, isso aí. E nesse mesmo dia, o Sol está em Gêmeo, e aí ele treta com Saturno, que está em Peixes. E aí, então, isso vai pegar de um jeito ruim, mas trazendo depressão, apatia, avareza, tristeza, solidão, vontade de se fechar. Os 50 tons de cinza são para o último decanato dos signos mutáveis. Tá? Então, aí Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, do terceiro decanato, né? Porque o Sol está se despedindo daqui a pouco de Gêmeos. E aí ele dá essa coisa assim meio, sabe? Você procrastina, você está pessimista. É o pessimismo aí, né? Porque Saturno, quando faz um ângulo ruim com o nosso Sol, ele tira a vitalidade, ele tira a fé, ele tira a autoconfiança. Às vezes, Saturno com o nosso Sol no mapa de nascimento, pode ser que na infância, isso era uma voz de um pai castrador, ou uma figura que fazia esse papel de pai. Às vezes é um tio, um irmão, ou uma mãe que assumiu o papel de pai, não é? Um avô. Que é quando ele fala assim, você não presta para nada, nada que você faz dá certo, você é um perdedor, sabe? Você não consegue subir nessa árvore que você é um molenga. Essas coisas, gente, elas destroem a nossa autoestima. E aí vem a programação neurolinguística, que eu me formei agora nesse mês, com a maravilhosa Clô Guilhermino, uma das maiores conhecedoras de programação neurolinguística, depois de um ano de curso, e a gente precisa trabalhar isso aqui, sabe? E aí a programação neurolinguística ajuda, porque ela nos dá ferramenta para a gente voltar simbolicamente naquele momento com os recursos que nós temos hoje e dizer para o pai assim, não, eu posso, não é assim, porque senão você fica com aquela voz de quando você era criança e que dizia, você não pode, você não consegue, você não faz bem nada, e o adulto, o cérebro fica confirmando isso e te colocando em situações que você vai encontrar pessoas que vão repetir isso e você vai assumir esse papel de loser, de perdedor. É pesado isso, né? Por isso que eu sou tão apaixonada pela programação neurolinguística. Eu tenho colocado muito nos meus trabalhos de astrologia. Então, as minhas consultas hoje, eu trabalho com exercícios para a gente mudar padrão. Crença limitante, porque isso é uma crença, mas é uma crença que vira uma tatuagem, tá? Então, é isso aí. Então, esse é um aspecto também que vai a semana inteira, azedaço. De novo, evita cores pesadas, vai no clarinho.
Aí, na quarta-feira, dia 12, nós temos o dia dos namorados. E eu vou dar uma sugestão de uma simpatia, bom? Vou pôr meu óculos aqui e tal, porque eu escrevi uma simpatia, eu preciso ler. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Dia dos Namorados, ele evoca Vênus e Marte do nosso mapa, que tem a ver com os contatinhos, né? Vênus e Marte é mais ou menos como os enamorados do tarô, né? Quando a gente se encanta com um outro. Então, eu vou dar uma sugestão para você fazer uma simpatia nesse dia. Se você estiver solteiro, você vai fazer, mas com procedimento. Se você estiver num relacionamento bom, saudável, casamento, etc., você vai fazer de outro jeito. Você vai pegar uma espada de São Jorge, que é o arquétipo do masculino, e uma espada de Santa Bárbara, que é o do feminino. Já que eu não sei, é muito fácil. O de São Jorge é totalmente verde, Santa Bárbara, a parte externa, a moldurinha é toda amarelinha. E ali você vai escrever do gênero que você identifica. Então, eu me identifico com o feminino, eu sou hétero, e aí eu vou escrever na de Santa Bárbara o meu nome, tá? Da base da espada para cima, Jaqueline. E na outra, eu vou escrever o nome do meu parceiro. Eu sou casada, então, na de São Jorge, eu vou escrever o nome do meu parceiro, tá? E eu vou amarrar com uma fitinha rosa ou vermelha, aqueles dois, tá? E eu vou pôr ali num vaso de terra, porque essas espadas, elas são igual lagartixa que você corta o rabo, às vezes ela perde o rabo, cresce de novo. E você coloca ali, e ali você está fazendo uma simbologia de uma relação para crescer, para enraizar, para prosperar e tudo mais, tá bom? Agora, se você não tem um parceiro, você vai escrever na espada que você se identifica, então você se identifica com o masculino. Então, na espada de São Jorge, você se chama Antônio. Então, escreve lá Antônio. E na outra, em vez de escrever o nome de uma pessoa, você vai escrever amor, tá? Eu sugiro que escreva com uma caneta, enfim, não marca com faca, não, porque aí você vai machucar a planta. E você vai fazer isso no dia 12, porque quando a gente faz essas magias e a gente faz com muita intenção e a gente não terceiriza, não adianta você fazer isso para o seu filho, porque você quer que ele fique com a Raquel, às vezes o que vai ser bom para ele é o Fernando, né? Então, deixa que cada um faça o seu, tá bom? Então, tem isso. Nesse mesmo dia, que é quarta-feira, Mercúrio, que está também em Gêmeos, ele vai quadrar também Saturno, tá? Então, esse é um dia que a fala é mais pesada. Uma crítica sem necessidade, sabe? Tem crítica construtiva. Então, uma crítica construtiva é você me mandar aqui, que eu adoro as críticas, imagina, eu tenho um ascendente em Virgem, crítica a gente cresce. Então, você me manda aqui nos comentários falando assim, Jaque, eu acho que o seu vídeo é muito longo, ou eu acho que você deveria, sei lá, falar mais da Lua. Isso é uma crítica muito construtiva. Mas se você vem aqui e diz assim, Jaque, eu acho que você não fica legal com essa faixa, ou que esses seus colares são muito grandes, isso é uma crítica desnecessária, tá? Então, esse é um dia que a gente pode pegar pesado na fala negativa. Cuidado. Esse é um dia de pessimismo. Então, às vezes, o seu cliente liga e ele está jogando com você e ele diz assim, ai, Fábio, esse preço está alto, eu preciso pensar. E aí ele desliga e você fala assim, eu sabia, não vai fechar, tá tudo difícil. Não, ele só está jogando com você. Então, entenda isso, tá? Vamos tentar manter uma mente mais elevada, porque Saturno versus Mercúrio, em geral, são pessoas que olham o negativo, sabe? Aquelas pessoas que passam ali o controle remoto só procurando desastres, tristezas, né? Só gosta de programa que tem muito sangue, tá? Então, tem esse aspecto aí. Aí, na quinta-feira, dia 13, nós temos o dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Existem 1000 simpatias, né, que as pessoas fazem e tudo mais. O que eu faria? Eu teria uma imagem de Santo Antônio, se você quer um relacionamento ou se você quer melhorar o que já existe. Eu compraria, eu tenho uma super pequenininha que
Eu não achei agora. Ela é de metal. A gente compra em casas tanto casas de produtos religiosos, mas de Umbanda. E ali, assim, eu deixaria ele, pego essa imagem, coloca ali num vidrinho com muito mel, e do lado, 2 flores, parzinho, tá? Você está procurando seu par, não é? Então, parzinho, pode ser uma flor branca e vermelha, branca e rosa, ou 2 rosas, ou 2 da cor vermelha, tá? Acende uma velinha rosa ali e faz uma manifestação. Você pode fazer a simpatia do dia 12 e do dia 13, mas ou uma ou outra, tá bom? Aí na sexta-feira, dia 14, olha que legal, esse é um dia interessantíssimo. O Sol se encontra com Mercúrio em Gêmeos às 13h32. As pessoas que têm no seu mapa de nascimento Sol em conjunção com Mercúrio, principalmente quando o Mercúrio não é combusto, quando não é primeiro, o Mercúrio está atrás, quando o Mercúrio está atrás do Sol, às vezes é uma pessoa criativa, mas que não coloca as coisas em ação, porque ele está combusto. Mas quando o Mercúrio está na frente do Sol, vamos supor, o seu Sol está 15 e o seu Mercúrio está 17, são pessoas hábeis, rápidas, é um mago, sabe o mago do tarô, Arcano 1? Ele é muito Hermes e são muito essas pessoas. E sexta-feira, sexta-feira, deixa eu ver isso, a sexta-feira, dia 14, é um dia muito bom para você escrever projetos ou você fazer reuniões, tá? Meio que trabalhar ali nos bastidores, tá? Colocando, escrevendo, eu gosto muito, deixa eu dar um toque interessante para vocês. Caderno. Caderno tem a energia do 4, o 4 é concretização, o 4 é materialização, foco. Então, o que você faz? Escreva também, tudo bem, eu não sou analógico, eu sou totalmente do digital, eu só uso o computador, o celular e eu gravo. Escreva, escrever é muito interessante, tá? A gente reforça muito quando a gente escreve. Então, esse dia é um dia incrível de você colocar as ideias no papel, faça reuniões virtuais ou online, né? Lembra que com Sol em Gêmeos aqui a gente quer muito trocar figurinhas, aprender, inclusive os cursos são incríveis agora, tá bom? Deixa eu dar um toque para vocês. Às vezes uma pessoa diz assim, você não falou sobre o dia X. Quando eu não comento nada específico do dia, é porque naquele dia não tem um posicionamento que seja tão forte, mas, gente, os posicionamentos, eles duram muito. Então, lembra que eu falei que esse aspecto de Marte com Plutão vai até 13, né? E de Marte com Sol com Saturno também. Esse, agora que acontece no dia 14, que o Sol se encontrando com Mercúrio, ele dura ali 2 dias. Então, até sábado, domingo, a gente está com muita criatividade de ideias. Anote, tá? Anote ou grave, porque... Sabe, quando tem Mercúrio na parada, é muito rápido. Fui ali comprar pão, vi uma situação, falei, gente, isso aqui é excelente para vídeo. Quando eu cheguei na padaria, esqueci, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para o tarozinho, mentaliza a sua orientação. Não faça pergunta, mas, enfim, se quiser pode fazer. Mas, para mim, o que é mais interessante, eu digo, é você... ouvir o conselho que os 22 arcanos maiores do tarô querem dizer para você. Ariano, o conselho é a torre. Tem alguma coisa que vai demolir, desmoronar, você vai sair, você está aqui vivendo na bolha da ilusão, vem um raio e você cai estatelado no chão e sai da ilusão. A desilusão é fundamental para a gente cair na real. Não é fácil. A torre, para mim, é o pior arcano, no sentido de que, dá uma tristeza aquilo que desmorona, mas aquilo não tinha nenhum lastro de realidade, tá? Aí, vamos lá, taurinos, taurinos, taurinos. O diabo, cuidado, tá? O diabo, ele traz muita desejo sexual, ainda mais com Marte em Touro, né? O taurino tá sensual, sedutor, então fica hot essa parte, mas também compulsivo com comida, com bebida, com gastar mais, tá? O diabo, ele traz essa criatividade, mas é um arcano que te estimula a fazer aquilo tudo de errado e depois você se arrepender.
Geminianos, a gente tem o julgamento, o passado está ficando para trás, vem um novo, vem um presente aí importante, a anunciação, às vezes o anjo da guarda que vem através de sonhos, ou uma pessoa que entra na sua vida, você pode descobrir que engravidou, que aquele tratamento para engravidar deu certo, né? Porque também tem a ver com gravidez e família aqui, mas o julgamento para você, geminiano, é uma notícia excelente, tá? E aí agora nós vamos para os cancerianos. O conselho do tarô é o louco. Seja mais leve, divertido, bem-humorado. Para com esse dramalhão mexicano, canceriano. Chora muito, é tudo muito, sabe, intenso. Não seja um pai ou uma mãe que sufoca demais o filho. Olhe para o futuro, ele está olhando para o futuro. Seja mais divertido, brinque, se dê prazer nessa semana, tá? Aí, leoninos, o que a gente tem para vocês nessa semana? O carro. O arcano 7 é excelente. Ele olha para o presente, muita ação, mas também com uma intuição boa, assertividade, liderança, conquista. Pode ser que você faça uma pequena viagem muito produtiva. Vendas, para quem é de vendas, é maravilhoso. Agora nós temos os virginianos. O que os virginianos têm nessa semana? A Imperatriz é o arcano 3, tem a ver com prosperidade, negócios que podem ser rentáveis, não é? Porque ele tem ela é do glam, ela gosta do dinheiro. Isso pode significar uma semana que você está muito sensual e sedutor, sedutora. Mulheres importantes, dando dicas importantes para vocês, virginianos, mãe, esposa, irmã, a chefe, uma amiga, uma colega. Semana de colheita muito interessante para virginianos. E aí, librianos, o que nós temos nessa semana? Libra, a roda da fortuna, a sorte está chegando. Semana passada você estava aqui, essa semana você está aqui. Sorte, tem mudanças imprevistas, inesperadas, mas que aceite de bom grado, porque o karma bom está chegando. Não que não exista, não é karma bom, karma ruim, mas você está colhendo bem, tá, Libra? É isso. Escorpianos, o que vocês têm nessa semana? Temperança, calma, espiritualidade poderosa, o anjo da guarda ali com você, te iluminando, vindo através dos sonhos, trazendo um amor muito poderoso e positivo. Uma semana de temperar, sabe? Temperar. Quando você tempera o vinho com a água, o vinho fica menos alcoólico. Temperar as suas emoções. Semana positiva e de muita proteção para você, escorpiano. Agora, Sagitário, lua, flutuação, instabilidade, você está vulnerável, influenciável, chorão, chorona, com pesadelos, pesado, às vezes você está carregado espiritualmente, um obsessor, muito olho gordo, toma um banho de arruda, tá? Não faça nenhuma decisão importante, Sagitário, nessa semana não, porque você não está muito com lucidez. Capricornianos, o que nós vamos ter para essa semana para Capricórnio? O arcano, esse não é um arcano fácil, o arcano a morte, o 13, ou sem nome, tem alguma coisa que morre, que você precisa deixar, ou que vai acabar. Às vezes, algo que desestrutura, não é? Aqui, olha, a caveira foi-se decapitando, né? E eu não considero a morte um arcano fácil de forma nenhuma. Tá? Mas ele é fundamental num processo que a gente vive quando alguma coisa precisa ser deixada. Não é a torre que você sai de uma ilusão, não. Aqui é a finalização mesmo. Às vezes o casamento que acabou, o divórcio que chegou, ou às vezes a perda real de uma pessoa que já estava já encerrando a sua passagem pela Terra. Aquarianos, o que nós temos nessa semana para vocês? O Papa.
O Papa olha para o futuro, o Papa fala de você ser o melhor no que você faz, ser um especialista, mas também de buscar bons profissionais, aconselhamento de advogados, de contadores, de professores. Pode ser o próprio Papa, né? Vai se casar na igreja, ou vai tomar um passe com um xamã, com um pai de santo. O Papa é uma energia muito boa, porque ele fala que sua intuição é poderosíssima se você trabalha com algum tipo de segmento que use a questão da espiritualidade ou da religião, muito positivo. E para encerrar, nós temos aqui para os piscianos a justiça. Ela olha para frente, né? Vocês percebem? Tem arcanos que olham para o passado, para o futuro. A justiça, ela fala de impessoalidade, de imparcialidade, de ser justo, de não julgar, de não criticar. Ela pode falar de você precisar concretamente contratar um advogado, né? Questões legais, né? Vocês vão assinar um contrato. A justiça diz que o mental é fundamental, o coração tem que ficar em casa. É o mental que decide. Às vezes está falando de uma mulher também, de uma mulher que pode te ajudar e te orientar. Então é isso aí, gente. Convido para vir aqui no canal, se inscrever. Se você não se inscreveu, clica no sininho para receber notificações, que eu tenho feito aí 2 a 3 vídeos por semana. Dê um joinha, vai lá no Instagram, Jaque Astróloga, também, que lá tem bastante conteúdo, tá certo? E é isso, sabe? Seja leve, numa semana carregada e pesada, seja leve, evite aquilo que é muito pesado. Se você pode evitar, vai ser melhor, porque não vai ser mamão com açúcar esse começo de semana não, tá? Então, por isso que essas coisinhas vão ajudar também. Um beijo enorme, muito obrigada por estarem aqui. O canal tem crescido semanalmente. Eu tenho muita gratidão por todos vocês. Vocês são muitíssimo queridos. Eu vibro muito amor para vocês. Namastê.